O tema é muito instigante, vou provar isso a você, então fique comigo, permaneça. Nós vamos, por cerca de 40 minutos, ser uma grande experiência preparatória para nossa jornada. Interessados em entenderem o que faz parte de uma grande jornada. E nós estamos num momento especial, nós estamos num momento importante de nossas vidas. Coletivamente, nós estamos forçados diante da necessidade de uma nova visão, um renascimento para a vida. Ficamos reclusos, mas já estamos convidados a retomar a vida em todas as suas instâncias. Então, como estar preparado para essa jornada? E o tema hoje é: que produto você tem para essa jornada? Qual é o produto necessário para a nossa jornada? É a nossa jornada For All Premium, que é o conceito da Escola de Celebrantes para a formação mais completa, mais robusta, mais profunda, que nós compactamos, nós condensamos num conteúdo único. Se você já é meu aluno, já é minha aluna em alguma de nossas plataformas, esse projeto For All Premium, ele é único e ele vai condensar a preparação profissional de forma que você, em menos de 6 meses, possa ter tudo que é necessário implantado, funcionando, faturando, e você tenha como trabalhar em 2 frentes com o mesmo propósito. 2 frentes de mercado diferentes para o mesmo propósito: atender famílias. Quando elas estão se formando, atender essas famílias celebrando o casamento. Quando elas estão para se formar, você tem como atender casais de namorados, noivos, no projeto Coach do For All Premium. Quando as famílias já estão formadas, você pode continuar atendendo esses casais como Coach Família. E eu gosto de frisar, esse conteúdo de preparação, ele é um presente para você que já estudou comigo, que estuda comigo, ou que pretende vir a estudar nesse projeto For All Premium. Uma pergunta que alguns estão me fazendo é se nesse novo projeto, quem já foi meu aluno ou quem está meu aluno nesse momento, tem vantagens. Olha, todo o conteúdo que você já conhece de plataformas que nós oferecemos para você estudar, você vai ter numa única plataforma no projeto For All Premium. Você tem um acompanhamento especial de 6 meses nesse projeto novo. E se você já é meu aluno e quer migrar para esse produto, não tem problema. Se você quer refazer a formação comigo, ótimo. O conteúdo se renova. Por que ele se renova, professor? Eu já não recebi esse conteúdo. Provavelmente você passou despercebido por algum ponto crucial, pois eu mesmo, com mais de 20 anos de carreira, continuo aprendendo, continuo percebendo que preciso de me esmerar em algum aspecto, em algum detalhe que ainda não me tornei especialista, não consegui fazer que seja especial para mim. Então, vale a pena você conhecer o projeto For All Premium e entender como nesse projeto agora nós vamos focados para que você implante, para que você realmente tenha clientes nessas 2 frentes. Os clientes nos quais nós nos focamos são os que formam famílias, seja essa formação ainda no estágio de namorados, ou aqueles que pretendem arranjar namorados, aqueles que estão noivos, aqueles que se casaram. Você poderá atender de segunda a sexta, você poderá atender online, você poderá atender em grupos, você poderá fazer uma grande virada na sua vida com o seu trabalho de Coach Family.
E você também estará se preparando para fazer a celebração. E como celebrante, você terá a oportunidade de fazer com efeito civil, fazer de maneira robusta, como especialista. Por isso o assunto nosso hoje é produto. Produto. Qual é o produto necessário para que você, ao embarcar comigo nessa jornada, possa, estando preparado para iniciarmos a jornada, já saber que será bem-sucedido desde a partida. Tem uma história interessante no mundo dos casamentos que eu gostaria de contar para você. Eu estou no meu segundo casamento. Há mais de 20 anos, quando eu entendi que a possibilidade de celebrar casamento era mais que real, era uma necessidade que eu poderia robustamente atender e aumentaria a demanda rapidamente. Eu me vi sozinho. Em 1999, não existia boas referências. Não existiam boas referências. E eu vou contar para vocês quais eram as referências que nós tínhamos em 1999 para o que eu estou propondo para vocês. Naquela época, eu vinha de uma carreira de comunicador, portanto, vinha me especializando como comunicólogo em algumas frentes, como rádio, TV, teatro. Rádio, TV e teatro. Eu fazia um trabalho para o qual não existia nenhuma formação, mestre de cerimônia. Nós não temos, até hoje, nenhuma renomada escola de mestres de cerimônias. Aqui ou ali você encontra um curso livre de algum profissional experiente como mestre de cerimônias. E eu desempenhava-me naquele trabalho de mestre de cerimônias para ter condições financeiras de investir no que eu achava ser outras carreiras mais promissoras, como rádio, TV e teatro. E além do trabalho de mestre de cerimônias, eu fazia locuções. Então, eu colocava minha voz na locução comercial, colocava minha voz em narrações de estúdios e até como modelo eu trabalhei. Até fiz também uma temporada inteira da minha vida como promotor de festas. Mas, correntemente, estava eu formado como radialista, estava eu formado ali no curso de Direito, estava eu ali formado em várias competências, fazendo meu curso de teatro, formação de ator, estreiei, fiz uma imersão no mundo da comédia, estreiei, fui um dos primeiros stand-up comedy do Brasil, e nada daquilo dava certo. Quais eram as referências? De escola, nós tínhamos apenas o SENAC, fazendo a graduação para locutor radialista, e a rádio oficina do meu amigo Ciro César. Única escola até hoje particular para formação, graduação junto ao MEC para locutor radialista. Cursos de teatro para formação de ator? Vários. Curso de mestre de cerimônia? Zero. Lá em 1999. E aí me surge o casamento. Qual é a referência que existia para casamentos? Eu voltava mais de 15 anos da minha vida, lá em 1999, para imaginar o seguinte: poxa, aquela minha formação religiosa, aquela minha formação tradicional religiosa, que me propôs ser um ministro religioso formado, funcionário de igreja, será que tem algum valor? Sim, as únicas referências que nós tínhamos para casamento eram os padres. Até porque naquela época, 1999, não existia nenhum pastor interessado em fazer casamento. Aliás,
era um mercado ainda muito novo. Nós estávamos ainda na ressaca da problemática do crescimento dos pastores ligados a uma igreja que estava polemizada nos anos 90. Uma das igrejas evangélicas que mais cresceu no Brasil, no mundo, e lá em 99, ser pastor evangélico era com aspas, sim, porque as pessoas colocavam um reparo imenso quando você se referia a pastor. E olha que eu olhava 15 anos para trás e pensava, poxa, eu saí de uma igreja, né, na qual fiz teologia, fui para outra, né, formação teológica, né, também cristã, e não quis ser padre, não quis ser pastor, né, não me vi na carreira religiosa. Será que isso tem valor? E aí, lá em 99, eu percebi que nós tínhamos um novo mercado, uma nova demanda, uma nova necessidade e precisávamos de um novo produto. Então, daqui a pouquinho eu vou apresentar para você como você pode encontrar o produto. Mas eu quero que você continue entendendo que você já tem uma jornada. Enquanto aqui você ouve a minha jornada, enquanto aqui você ouve o que eu estou falando dos acontecimentos desse mercado familiar, esse mercado chamado necessidades de uma família, você tem uma jornada pessoal. O que você estava fazendo em 1999? Como é que foi a sua década de 90? Porque é marcante você lembrar-se desse momento da nossa história. Porque foi lá, no final dos anos 90, que surgiu a necessidade evidenciada pela procura dos noivos, que nem sabiam o que procurar. Aliás, até hoje, os noivos não sabem o que perguntar a um celebrante de casamento. Os noivos não sabem quais são as possibilidades de apoio familiar que eles têm naturalmente ou podem acionar. Então, nós vamos começar a responder agora. Veja como é importante você entender esta aula live de hoje. Nós temos na vida, naturalmente, as referências que nos alcançam o âmago da nossa existência, conversam com o nosso self, com o nosso eu. Quais são essas referências naturais? Quando você passa por qualquer dificuldade, qualquer que seja, tá? A primeira pessoa que vai surgir na sua boca, no seu pedido de socorro, é a pessoa mais importante da sua vida. Para alguns, é a própria esposa. Então, você está lá, sofreu um aturdimento, um atordoamento, você está quase inconsciente, você está com o risco da sua vida presente. Vai gritar por alguém. Para alguns, o nome da esposa é o pedido de socorro. Para a maioria, é mãe. Mãe, mãe. Então, qual é a pessoa primária a quem nós recorremos? Mãe, pai. Então, primeira linha de apoio da vida, mãe, pai. Estou acompanhando aqui, nós tivemos uma queda na live que está sendo transmitida para a Escola de Celebrantes. Vamos ver aqui se a gente retoma. Bom, retomamos. Estamos de volta nos canais. Mais uma vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você que chegou depois do iniciozinho, já havíamos iniciado. Estamos falando hoje sobre preparar-se para a jornada, for
ao Premium, a jornada que pode tornar você duplamente preparado para atender famílias. E eu estou falando sobre quando surgiu essa nova necessidade e como essa demanda começou a ser atendida. E é importante falar sobre esse momento histórico, porque se você não se situar, você não saberá se posicionar. É muito claro isso para qualquer profissional, para aquele que pretende se posicionar como especialista. Se você não sabe, se você não se localizar historicamente no porquê justifica a sua presença no mercado, você não é especialista de verdade. Então, nós retomamos agora a nossa vivência por lembrança do que foram os anos 90, que é quando surgiu a necessidade que as novas famílias buscam no mercado alcançar e quais são os profissionais que atendem essa demanda. Então, lá no finalzinho dos anos 90, essas famílias buscavam algo que não estava representado mais na pessoa do padre. Não estava mais representado, e não havia nem representação na pessoa de um pastor, lá no final dos anos 90. Então, também não tínhamos referência no final dos anos 90 de nenhum curso preparatório para a nova demanda dos casais. E que nova demanda é essa? Famílias, desde os anos 80, então, há décadas, as novas famílias se tornaram famílias plurirreligiosas, famílias multifacetadas. Os filhos de primeiras, segundas gerações religiosas estavam se encontrando com filhos de famílias de religiões diferentes, de segmentos religiosos diferentes, e estavam se propondo o casamento. E essas famílias, elas necessitam de apoio, como nós, seres humanos, necessitamos de apoio. Então, na linha natural da vida, quem nós buscamos quando necessitamos de sermos apoiados? Então, de primeiro momento, nós chamamos, para alguns, a esposa ou o marido, mas para a maioria nós chamamos mãe, pai. Então, na primeira linha de proteção da vida, nós recorremos aos pais, pai e mãe. Mas quando nos faltam pai e mãe, e quando nós estamos com alguém, nós estamos com nossa namorada, você está com seu namorado, com seu noivo, nós estamos com a nossa noiva, nossa esposa, portanto, com o cônjuge, como vocês juntos buscarão pai e mãe, já que passa a ser inadmissível sogro e sogra no acolhimento que você está buscando. Esse acolhimento é muito íntimo. Então, naturalmente, nós ressignificamos. E olha, tudo isso para responder a você, qual é o produto que os noivos estão buscando. Se você não entender de imediato qual é o produto que você tem de apresentar, você não terá carreira. Então, nessa jornada onde nós vamos singrar, olha que palavra linda, singrar altos mares, né? Quiçá, vamos adentrar no oceano, eu quero propor, e esse é o meu compromisso e promessa, que você esteja comigo no Oceano Azul. O Oceano Azul é lá bem distante dos não preparados. O Oceano Azul é quando você tem a possibilidade de se adiantar, de tão bem preparado que está, que você alcançará um status quo de autoridade, e isso pode ser alcançado se você souber trilhar a jornada da maneira correta. Então, no primeiro momento, os noivos procuram pai e mãe. No segundo momento, os noivos procuram aqueles que se marcaram na vida deles. Então, os noivos, os casados, nós. Quando você não pode contar com pai e mãe, e aí você vai fugir da sogra, porque os assuntos são íntimos e tem a ver com o seu self, com o seu existencial, aí você, então, vai
buscar alguém que se colocou na sua vida de maneira significativa e faz referência a vocês dois, como casal. Em geral, essa pessoa está no grupo de padrinhos, madrinhas da celebração do casamento. É o amigo mais próximo, é o amigo mais íntimo, a amiga mais próxima, mais íntima. É aquela pessoa que pode mediar qualquer tipo de conflituosidade que exista para o casal, para aquela família, para aquela dificuldade na hora de lidar com os filhos, pois filhos é a grande maior novidade que um casal conquista depois de estarem decididos a viverem juntos. Então, nós já temos aqui pai e mãe, e nós temos agora o padrinho, a madrinha, o amigo, a amiga, mas agora nós estamos olhando para dois e não para um. Essa visão é muito importante. Você nunca mais atenderá individualmente um homem ou uma mulher. Você não pode mais ter apreciação pelo entendimento de um gênero. Agora você, nesta jornada, está se preparando para enxergar casais, famílias. Então, amontar-se-á a necessidade de você estar preparado, preparada, a visão de incluir no casal filhos, mas na sequência natural de recursos para que essa família sobreviva a qualquer intempérie, a qualquer turbulência, a qualquer onda mais forte que vai assolar desde o casco até as velas mais altas. Quem? Os noivos, os casados, as famílias buscarão como recurso de apoio nesses momentos difíceis. Se não podem ser os pais de um ou de outro, se não pode ser um amigo ou amiga, padrinho ou madrinha, até porque há muitas vezes constrangimento em nos abrirmos para o outro, mesmo precisando de ajuda, porque nós não queremos pesar na vida do outro, nós temos constrangimento a respeito de problemas. Nós não queremos dividir problemas, nós queremos dividir felicidade, nós queremos dividir soluções, nós queremos dividir alegrias. E quando nós temos dificuldades, é constrangedor. Então, os noivos aí passam a ter como possibilidade de buscar a pessoa que se torna naturalmente um conselheiro na vida. Nessa sequência, os noivos, as famílias, vão buscar o aconselhamento, o apoio do religioso, do ministro religioso, da ministra religiosa, da pessoa de referência por ilibado caráter, por personalidade pacificadora, por profundo saber, por ter características protetivas ao saber ouvir e orientar. E olha só, se não pode ser pai e mãe, nem uma pessoa escolhida que seja íntima, o ministro religioso, a ministra religiosa, padre, pastor, quem seja, está nessa sequência de pedido de socorro. E a lógica vem agora, porque se falta a eles o ministro religioso, até porque eles escolheram um celebrante de casamento, e aí é importante que você esteja preparado, preparada, para que nessa hora você tenha condições de responder. Então, que produto você precisa ter para responder nesse momento? Nós estamos numa jornada e estamos propondo que você entenda que ser coach pode deixar você com essa resposta. Ser celebrante pode deixar você com essa resposta. E a prova de que você pode ser a resposta é se você entender qual é o produto necessário para você atender essa demanda. Porque, na sequência, se você não for essa pessoa escolhida pelas famílias que estarão se formando na celebração, ou já se formaram na celebração, e agora são famílias que dependem de apoio, o que os casais, o que as famílias vão ter nessa sequência? Tiram os pais, tiram os amigos, os padrinhos, tiram os ministros religiosos. Aí sobra, sabe quem? O
o agente social da comunidade, o psicólogo, psiquiatra, entendeu? Então, na sequência, na quarta linha sucessória de conselheiros naturais da vida, estão essas pessoas. Então, um agente social, um psicólogo, um psiquiatra. Você acha que o constrangimento agora está sendo vencido e facilmente as pessoas vão desejar procurar esse tipo de profissional que está preparado para atender, acudir, aconselhando as famílias para que vençam suas dificuldades, para que vençam seus problemas? Ah, não, mas eu não quero me abrir para uma pessoa profissional. Tudo bem, nessa linha, agora a gente tem coaches profissionais. Você pega a indicação de um coach e vai lá bater na porta dele, liga para ele e fala, olha, eu estou com problemas aqui na minha família, você é coach, eu não quero psicólogo, não quero psiquiatra, mas um coach de família. É uma área nova, são poucos coaches de família, você tem coach professional, você tem coach de carreira, você tem coach de um monte de especificidades de desenvolvimento pessoal nessa vida. Mas coaches de família são pouquíssimos. Pouquíssimos. Agora, nos dias de hoje, na nossa era contemporânea, começam a surgir coaches de família. Mas há 2 anos, 3, 5 décadas, não existe isso. Mas, se não quero este profissional, para os noivos, existe ainda nessa linha sucessória de socorro, existe ainda alguém? Existe. Nessa linha, depois que você quebrar essa quarta possibilidade de auxílio, a quinta possibilidade de auxílio já vai para os profissionais de direito. Nós temos o advogado, o delegado e o juiz. E se chegar a esse ponto, você não se apresentou nessa vida para ajudar que as famílias continuem sendo o elo mais importante da sociedade. Então, para a jornada For All Premium, para a jornada das famílias, qual é o produto que as famílias precisam? Será que é a voz do celebrante que vai declamar versadamente um discurso e assim, celebrando a união dos noivos, falar que a família está formada? Será que serão os ritos mais famosos do mercado, como os ritos das areias, os produtos, então agora ficam mais claros? Se eu tiver esse produto, o rito das areias, o rito das caixas, o rito das sementes, o rito das adagas, dos metais, dos elementos. E aí você pode colocar o nome ritos dos elementais, você pode colocar o rito celta, o rito indígena, você pode colocar o rito dos óleos essenciais. Não importa o nome dos ritos, será que esse é o produto que os noivos estão buscando? Então, tem a ver com o trabalho que você vai realizar, mas tem a ver também com quem é você. Quem é você? Não é apenas entender se você tem disposição de ir a público e a um público desconhecido de você, falar a pessoas estranhas sobre um casal que lhe contratou para falar sobre o casamento deles. Não é sobre a oratória, a excelência do falar, não é apenas sobre você cuidar da sua voz para que a sua voz seja agradável aos ouvidos da plateia. Não é apenas a respeito de ser você um profissional empreendedor que coloca uma empresa e tem o seu cartão de visita. O produto será você. É a sua essência esse produto. Os noivos não sabem. Aqui estou dando a revelação verdadeira para você do que os noivos buscam e não sabem procurar. Os noivos não sabem fazer perguntas, porque quando eles vão escolher um celebrante, eles estão fazendo a dualidade da entrevista de trabalho acontecer, como se você buscasse um emprego.
como se você buscasse um emprego. Tá? Você vai para frente de um entrevistador e você vai responder perguntas, você vai dar prova de preparo, você vai dar prova de valor. Mas o entrevistador sabe fazer perguntas. E o produto é a sua mão de obra, a sua especialidade. É o seu currículo vitae que está ali. Mas os noivos, eles vão tentar escolher o profissional para eles contratarem como seu funcionário e eles não sabem fazer pergunta. E, ao mesmo tempo, eles estão buscando que alguém os entrevistem. Porque quando nós entrevistamos o outro, nós estamos ajudando que o outro reconheça a necessidade que possui. Se eu não sei qual é a necessidade que eu tenho, como que eu vou contratar alguém? Então, agora, guarde essa frase. Os noivos desejam contratar um celebrante, mas não sabem a real necessidade que precisam ter resolvida, satisfeita na sua vida. Então você tem que atender os noivos para que tire deles o medo da surpresa, mas ao entregar o seu trabalho, você os surpreenda significativamente. E como você está se preparando para esta futura jornada com as famílias? Sejam elas ainda em fase de formação, no período de namoro, noivado e pré-celebração de casamento, ou pós-celebração de casamento, a família formada. Como você vai propor a eles uma jornada dessa tamanha importância, se agora eu peço que você me responda quais são os seus 3 pontos fortes para você continuar caminhando comigo, para que eu possa ter convicção de que você será capaz de pisar nas pegadas dos heróis. Essa é a minha proposta para você, pisarmos nas pegadas dos heróis. Tarefa de hoje é você me escrever quais são seus 3 pontos fortes para caminharmos nessa jornada. E aí você vai utilizar a nossa sala, nosso grupo, tá? De For All Premium, nosso grupo no WhatsApp, que está formado apenas para essa jornada, For All Premium, tá? Nós vamos começar agora a dinâmica de trabalho. Lá nós temos outros colegas que vão se apresentar. Então, no nosso grupo, você vai colocar a cidade de onde você está se preparando, tá? E você vai entender muito do que agora eu estou falando nas próximas lives, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, durante a jornada. Então, eu vou pedir que você faça isso lá no nosso grupo For All Premium. Você vai colocar a cidade de onde você está se preparando nessa jornada e você vai colocar quais são os três pontos fortes. E lá nós vamos continuar dando respostas desse exercício para você que está inscrito para essa jornada For All Premium. Lembrando que nós temos uma série de lives, né? Eu prometi 4 horas de live, 4 lives, né? Eu estou propondo muito mais. Se você não assistir no horário proposto, se você não assistir no momento proposto, assista, corra, porque esses conteúdos todos, eles serão disponibilizados por pouquíssimo tempo, depois nós vamos colocar em offline, porque são conteúdos para, posteriormente, eu reaproveitá-los em alguma turma paga para receber esses conteúdos. Então, qual é o produto que os noivos estão buscando? Os noivos não sabem, mas a responsabilidade de você estar preparado já começa a desenhar o produto necessário. Os noivos necessitam
desta novidade demandada, respondida, alcançável por eles. E somente aqueles que estão dispostos a ajudar pessoas vão continuar nessa caminhada com a gente. Lembre-se, nós temos lá no nosso grupo do WhatsApp, exercício agora para dar como resposta, e vamos continuar nessa caminhada. Hoje nós temos ainda novos horários com novos temas, e nos próximos 3 dias, conteúdos importantíssimos. Se você necessita de algum apoio, coloque nos comentários, nossa equipe vai acudir você para que você consiga estar conosco nessa jornada. Se você não conseguir copiar o link, chama no privado, né? Você vai chamar no Messenger, você vai chamar no WhatsApp, do nosso atendimento, a Ludmila vai te dar suporte, eu mesmo vou dar suporte. Se você já se formou comigo e quer permanecer nessa jornada, não tem problema, tá? Se você quer continuar aproveitando esses conteúdos preparatórios para a grande jornada, maravilha. Se depois quiser embarcar conosco no nosso veleiro para o Oceano Azul, vem conosco. Gente, nós fazemos gosto, nós sentimos quando estamos diante de alguém de valor. Quando há algo que é proposto por essa pessoa, algo que é dito por essa pessoa, ou mesmo o silêncio dessa pessoa, conversa conosco, nós estamos diante de uma referência. Então, o produto que os noivos estão buscando é a inspiração. É a inspiração. Nós estamos num Brasilzão que ainda, na sua grande maioria, é denominado, e essa denominação vem pela resposta de cada brasileiro e brasileira, de serem pessoas de fé cristã. Se você sair perguntando, você vai encontrar aí na vida da grande maioria das pessoas que são de fé cristã. O celebrante de casamento precisa ser religioso? Religioso? Profissional religioso, quer dizer, se apresentar como ministro, ministra, como pastor, pastoriza, profeta? Não. Os noivos, as famílias, não necessariamente estão buscando religioso. Lembre-se, nós estamos aqui como celebrantes de casamento, como coaches, na 3ª ou 4ª posição de busca de recursos que as famílias naturalmente vão encontrar. Nós estamos privilegiados. Agora, nós vamos estar preparados para as famílias? Isso vai depender de cada um de nós. Mas a grande maioria do povo brasileiro se denomina, se proclama cristão. Então, o que eu vou mostrar a partir de agora é apenas um adendo, apenas um acréscimo. Se você tem preparo religioso, que ótimo. Se não tem, na jornada você poderá se aprofundar, porque vou indicar a você, vou te dar o preparo inicial, o necessário técnico, para que você entenda como atender os noivos que estão buscando o religioso. E se você quiser atender profundamente o religioso das pessoas, que ótimo. Conte comigo. Mas não é obrigatório, é opcional, porque você pode suplantar esta ansiedade com o coach, como um treinador, uma treinadora de famílias, de pessoas que estão se dimensionando para fazerem a família funcionar, a família dar certo. Tá? E essa é uma questão mais de sabedoria do que de conhecimento, e não exige prática. Ah, mas eu solteiro posso ser um bom conselheiro? Eu solteiro posso ser um bom coach, um bom advisor? Nós chamamos na área de coach, na área de treinamento, como advisor. Uma pessoa que dá acesso a respostas, dá acesso a soluções, tá? Mas, como a maioria do nosso povo é cristão, eu vou abrir com você uma profecia no livro de Ezequiel, capítulo 33. Mas antes, surgiu aqui uma pergunta e eu vou já dar resposta. Como todos que colocarem perguntas aqui vão ter resposta.
Ou durante as lives eu respondo ao vivo, ou você vai ter essa resposta por escrito e assim por diante. Gente, nós temos duas formas de apoiar a sua formação. E nós sempre disponibilizamos para você essas duas formas. A Escola de Celebrantes, há 11 anos atrás, começou de maneira tradicional, somente fazendo treinamentos ao vivo. Eu sou treinador de pessoas desde 1987, quando eu, contratado pelo Senac, fui professor de vendas. Minha primeira imersão no mundo de ser professor foi como professor de vendas. Como professor, e eu tinha 17 anos. 17 anos de idade. Professor de vendas do Senac. Ah, mas como você, tão jovem, você não tinha experiência. Eu tinha posicionamento de vida. Eu tinha resultados. Então, enxergar que os meus modelos estavam ali, me incentivando, sabe? E eu segui os modelos que eu encontrei. Eu tenho um vídeo gravado sobre isso, quando me perguntam, Fred, como é que você consegue fazer com que as coisas na sua vida alcancem serem bem-sucedidas? E olha, que eu não fui bem-sucedido em tudo, não. Eu fracassei muito. Mas o que eu venho confirmando é que, quando eu estou diante de um modelo, eu estou buscando a modelagem. Qual é o modelo? Para que eu siga o modelo. Se você me dá uma roupa que salva a minha vida, e ela é uma roupa que, para que eu caiba nela, eu precise aumentar o meu peso em 10 quilos, eu vou trabalhar para ter 10 quilos a mais. Se você me dá uma roupa para salvar minha vida, e eu preciso, para vesti-la, eliminar 10 quilos, eu vou trabalhar e vou eliminar os 10 quilos. Porque isso é que é seguir a modelagem. Nossos pais nos modelaram, nos fizeram perfeitos? Não. A responsabilidade de você melhorado é de quem? Dos seus pais? Você ainda ouve sair da sua própria boca? Ou acha normal as pessoas que fazem o discurso do se eu? Você é uma pessoa do se eu? Ah, se eu tivesse aproveitado a oportunidade lá atrás, se eu tivesse tido mais chance, se eu tivesse tido o apoio do meu pai e da minha mãe, se eu não tivesse perdido os meus pais tão cedo, se eu tivesse mais dinheiro, se eu tivesse condições de pagar para ir ter aula presencial com o professor Fred em São Paulo, se eu tivesse mais facilidade de lidar com a tecnologia para assistir às aulas online. Então, nós temos as aulas online, porque a escola, quando abriu lá, era só presencialmente. Depois nós aprendemos, e há 5 anos atrás nós começamos a transformar a nossa escola em escola digital, à distância. O EAD nosso ficou dinâmico. Nós compramos muita tecnologia para fazer com que uma aula seja desejável e realmente provoque transformações em quem tire proveito, para quem queira tirar proveito das aulas. Então, não é só presencial que você vai ter a essência da Escola de Celebrantes HV7 ISO para você. A metodologia que você tem conosco, ela é funcional e tem, tanto na dinâmica online, através dos vídeos, quanto na dinâmica presencial, efeito provado, experimentado. Eu testei centenas de vezes cada forma de fazer você assimilar o necessário para você seguir em frente. Lá no grupo do WhatsApp, a outra pergunta que já fizeram aqui é como eu fico sabendo dos horários. Então, você está recebendo e-mails, nós estamos enviando diariamente e-mails, lembrando os horários, a temática das aulas lives, e estamos no grupo do WhatsApp informando a você e lembrando sempre a você, com minutos de antecedência, o tema, o link, o horário. Então, continue ligado, aproveite ao máximo essa nossa jornada que inicia nesta aula live e vai adentrar os próximos 3 dias, formando assim 4 dias de imersão profunda e transformadora. Se você conseguir apenas tirar o máximo de proveito desses 4 dias,
já será um grande ganho, grande ganho. E eu apenas estou pedindo, como pagamento para este conteúdo, que você participe dos exercícios. Lá no grupo do WhatsApp, responda a cidade onde você está, basta dizer, oi, eu sou fulano, cidade tal, e os 3 pontos de facilidade, ou as 3 qualidades que eu possuo para me tornar um For All Premium. Olha só, nós estamos indo para um For All Premium, e eu estou pedindo 3. Você vai entender. Uma embarcação, ela necessita de casco, um casco forte, e ela precisa de também velas, tá? Só uma dica aí para você ir montando o quebra-cabeça do que é necessário, tá? Então, já que estamos no mundo em que a maior referência das pessoas, referência de crença, referência religiosa, referência de fé, é a fé cristã, vamos aqui consultar um profeta chamado Ezequiel, que deixou no seu escrito sagrado, inspirado, uma profecia para os nossos dias, para o nosso tempo. Então, vamos lá, capítulo 33. Eu vou ler nessa versão que eu tenho, mas em qualquer versão que você pegar, eu peguei esse estudo aqui e eu fiz em 5 versões bíblicas diferentes, inclusive consultando a versão hebraica original, tá? O original da língua, tá? E o entendimento é muito simples. Não, esse dito profético de Ezequiel, sabe, mesmo que queiram, sabe, desvirtuar, mesmo que queiram traduzir de maneira errada, é muito difícil, devido à imagética que tem essa profecia. E ela é para os nossos dias. Veja só, diz assim, e passou a haver para mim a palavra do Elohim, do Criador, dizendo, filho do homem, fala aos filhos do povo, e tens de dizer-lhe. A maioria das profecias começam assim, o profeta ouve, ou em sonho, ou em presença, tendo visões de clarões, ou vendo, né, seres espirituais, anjos, né, ou ouvindo a própria palavra do Elohim, nosso Criador, o profeta ouve o que ele tem de dizer, o que ele tem de transmitir. E aqui Ezequiel ouviu o que ele tinha de dizer ao povo. E ele tinha de dizer o seguinte, versículo 2. No que se refere à terra, se eu trouxer sobre ela uma espada, e o povo da terra a uma espada, realmente tomar um homem e o constituir seu vigia. E ele realmente vir a espada chegar sobre a terra e tocar a buzina e avisar o povo. E o ouvinte realmente ouvir o som da buzina, mas absolutamente não se der por avisado, e vier a espada e o levar, seu próprio sangue virá estar sobre a sua própria cabeça. Explicando, o Criador, nosso Altíssimo, disse a Ezequiel que era para avisar o povo que se o Criador trouxer a guerra, a espada, sobre essa terra, contra o seu povo, o povo do Criador, o povo do Elohim, constitua um vigia, para que esse vigia toque a buzina, a trombeta, para avisar que essa espada está vindo contra o povo, contra cada um de nós. E seja possível que cada um de nós ouça essa buzina. E ao ouvir essa buzina, essa trombeta, que cada um possa se salvar por estar avisado. A responsabilidade do avisado recairá sobre o avisado. No versículo 5 diz assim, ele ouviu o som da trombeta, da buzina, mas não se deu por avisado. Olha só. E há aquele que ouviu o som da trombeta, mas não se deu por avisado. Seu próprio sangue virá estar sobre ele mesmo. E ele, se tivesse dado por avisado, sua própria alma teria escapado. Então, se você se der por avisado, você ouve a trombeta, mas você se dá,
por avisado ou não se dá por avisado. Se você se dá por avisado, você pode salvar sua vida. Se você não se der por avisado, a culpa do teu sangue é tua. A responsabilidade está sobre a tua cabeça. Aí o aviso continua dizendo: e no que se refere ao vigia, se ele vir a espada chegar e realmente não tocar a trombeta, e o povo não receber nenhum aviso, e a espada vier e lhes tirar a alma, terá de ser tirada pelo seu próprio erro. Mas o seu sangue exigirei de volta da mão do próprio vigia. Então, se o vigia dormir no ponto e não avisar, o sangue de todos que morrerem será culpa do vigia. Em outras palavras, essa profecia diz que nós temos a responsabilidade do saber. Se você sabe que pode avisar as pessoas para salvar-lhes a vida e não o faz, se você sabe que você pode usar a sua voz, você pode usar a sua força, você pode usar a sua vida, o seu conhecimento em prol de avisar, clamar pelo próximo e não o faz, essa profecia diz que a responsabilidade das vidas perdidas por você não ter avisado é tua. Porque você foi chamado como vigia. E que relação tem isso com estar preparado para ajudar famílias? Ainda que você não o faça de maneira religiosa, como ser humano, você, por estar aqui comigo, está sendo um dos chamados a vigiar que as famílias encontrem apoio, ajuda. As famílias clamam por quem esteja preparado para apoiá-las. E você está aqui hoje porque alguém falou que você tem uma boa voz, porque alguém falou que você fala bem em público, que você desenrola os assuntos com facilidade, que você fala com clareza, que você é muito bom ou muito boa no que faz. Portanto, deveria celebrar casamentos. Se você está aqui é porque você sempre é a pessoa a quem pedem a palavra. Você sempre está sendo procurado ou procurada para dar conselhos, para dar as respostas. Porque você já é um religioso ou uma religiosa. Porque você já profetiza na sua congregação. Porque você já prega a palavra. Porque você já foi evangelizar. Porque você gosta de evangelizar. E o que eu proponho a você é que esteja você preparado, preparada para fazer desse dom que trouxe você até aqui comigo um caminho profissional para que você possa empreender da maneira correta, mantendo a responsabilidade daquele que segura a trombeta, segura a buzina, para avisar as pessoas que pode vir tormento, pode vir a espada contra a tua casa, pode vir o inimigo contra a tua família, mas eu estarei aqui para avisar a você do necessário para que você resista, para que você vença, para que você esteja blindando a sua fortaleza familiar. Gente, mais tarde nós temos agora um novo encontro, né? À noitinha mais um encontro, de novo transmitindo em todos esses canais, e amanhã vamos estar juntos de novo. Eu peço que as nossas tarefas sejam cumpridas lá no grupo do WhatsApp, que vai estar liberado assim que nós fecharmos aqui a live. Então, no grupo de WhatsApp, para quem está na jornada For All Premium, lá no WhatsApp, escreva para mim as 3 qualidades que você acredita já possuir e a cidade de onde você está se preparando. Um abraço forte, até o próximo encontro. Reflita, vamos juntos, a jornada é gloriosa. Um abraço.